Lá vai. Bem, hoje a gente vai iniciar falando sobre hidrocarbonetos. Né? Como eu falei para vocês na aula anterior, na química orgânica, a gente vai estudar as cadeias carbônicas e hoje o que a gente vai observar são os hidrocarbonetos. Né? Nós vamos observar os hidrocarbonetos, que são, como o nome já diz, compostos orgânicos formados por hidrogênio e carbono. Tá certo? Minha tela já chegou aí? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho da definição, a classificação e a nomenclatura para esses compostos. Tá certo? Primeiro, a gente tem que definir o que são hidrocarbonetos. E hidrocarbonetos, como o nome sugere, eu já adiantei para vocês, se refere a compostos formados por carbono e hidrogênio, certo? E esses compostos, eles podem ser divididos em dois grupos, os aromáticos e os alifáticos. Se vocês lembrarem das aulas anteriores da gente, os aromáticos são aqueles compostos que têm aquele anel de 6 membros, né, que eu chamei de benzeno. E os alifáticos são aquelas cadeias que são abertas. Né? A gente já aprendeu o que são cadeias fechadas e cadeias abertas. E as propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos, eles se resumem à densidade, à solubilidade desses compostos, à reatividade e às aplicações práticas. Boa parte desses compostos hidrocarbonetos, eles estão presentes no petróleo e nos seus derivados. Então, boa parte desses compostos que a gente vai conhecer, eles estão presentes diretamente ligados ao nosso dia a dia. Se vocês pararem para observar, há muitos materiais que são derivados de petróleo. A citar os próprios combustíveis, alguns plásticos, né, borracha, tudo isso é derivado de petróleo e tem a presença desses hidrocarbonetos. Tá certo? Mas a gente não vai se deter às propriedades dele agora, não. A nossa ideia é que a gente comece trabalhando a classificação desses hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos, eles se apresentam, na verdade, divididos em 4 grupos. Quatro principais grupos, na verdade. Deixa o slide passar aqui para vocês. O Ilka chegou, Erlane. Esses 4 grupos dos alifáticos são os alcanos, os alcenos ou alquenos, os alcinos ou alquinos e os alcadienos. Né? E para as cadeias fechadas, nós temos o grupo dos ciclanos e ciclenos. O que são cada um deles? O que esses nomes representam? Na verdade, os alcanos são hidrocarbonetos. Lembra sempre que hidrocarboneto é a substância, é a molécula, né, que são compostos formados unicamente de carbono e hidrogênio, hidrocarbonetos. Os alcanos, por sua vez, eles são espécies contendo apenas ligações simples. Lembram daquelas cadeias saturadas? Então, quando eu tenho cadeias somente com ligação simples, eu tenho o que eu chamo de alcano, certo? Já quando se trata dos alcenos ou alquenos, porque dependendo do livro que vocês forem estudarem, do professor... Ô, Léo! Oi! Os meninos estão sem acesso. Que meninos? Ana Maria tá falando aqui num bate-papo que ela não tá ouvindo nada. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Não, eu tô ouvindo agora, mas ela falou lá no bate-papo, ela e Carlito, porque não tava pegando no meu. Aí conectou agora e tá pegando no meu. Só que ela disse que no dela tava sem som. Então veja... E a imagem tava travada, a Lohane disse.
A imagem ela vai ficar travando, porque a câmera do meu computador está quebrada, eu tô usando a do celular, então eu estou usando um programinha concomitante com o Zoom. Mas a imagem do slide, ele demora um pouquinho, mas ele aparece. Ana Maria falou que está pegando agora o dela. Pronto. Então vamos lá, voltando. Hidrocarbonetos, como eu disse, são substâncias químicas orgânicas formadas unicamente e exclusivamente de carbono e hidrogênio, por isso o nome hidrocarboneto. E eles são divididos em alifáticos e aromáticos. Os alifáticos, a gente tem esses 5 grupos, 4 deles para as cadeias abertas e um deles para a cadeia fechada. Os alcanos são hidrocarbonetos que são hidrocarbonetos formados somente por ligações simples. Aquelas substâncias que a gente chamava de saturadas, somente com ligações simples. Certo? Jean está chegando agora. Daiane. Pronto, chegou Jean, chegou Daiane. Os alcenos ou alquenos, como eu estava dizendo, esses nomes podem aparecer para vocês das duas formas, dependendo do livro que vocês veem ou alguma coisa desse tipo. Mas alceno ou alqueno significa a mesma coisa e são hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla. Uma ligação dupla, ok? Os alcinos, por sua vez, são aquelas moléculas, aqueles hidrocarbonetos que possuem uma ligação tripla, como a gente está vendo aqui no exemplo. Os alcadienos são compostos orgânicos, moléculas que apresentam 2 ligações duplas. Então, recapitulando, alcano, somente ligação simples. Alceno, uma ligação dupla. Alcino, uma ligação tripla. Alcadieno, 2 ligações duplas. Os ciclanos e os ciclenos são compostos de cadeia fechada. Os ciclanos, somente ligação simples, e os ciclenos com uma ligação dupla. Tá certo? É basicamente a mesma ideia de alcano e alqueno, só que agora a gente está falando de ciclos. Deu para compreender? Então, esses hidrocarbonetos, e aí eu vou esperar aqui o slide passar. Carlito, Lohane, Gilmere. Vitória. Liga para Marcelo. Pronto. Recapitulando, para os que chegaram agora, os alcanos são hidrocarbonetos somente de ligação simples, alceno, uma ligação dupla, alcino, uma ligação tripla, alcadieno, 2 duplas, como está aqui nos exemplos, ciclanos e ciclenos. Ciclano é um ciclo com ligação simples e cicleno é um ciclo com uma ligação dupla. Já os aromáticos, né, sempre vai ter a presença do benzeno. Então, toda vez que vocês olharem um ciclo composto por 6 carbonos, lembrando que cada pontinha dessa é um carbono, e que a gente tem a alternância de ligações duplas, ou seja, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, a gente está falando do benzeno. E o benzeno ele pode aparecer como cadeia isolada ou cadeias condensadas. Tá certo? Sobre esse efeito de ressonância, eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Só para vocês terem ideia, o benzeno ele levou um bom tempo para chegar a essa estrutura, esse anel cíclico de 6 membros, né, com alternância nas ligações duplas. Os químicos já tinham descoberto esse benzeno, essa substância, em alguns, como é que eu posso dizer, algumas chaminés de iluminação das cidades. E aí o que aconteceu? Só que os químicos não sabiam como explicar a estrutura química desse benzeno através de suas propriedades. Até que um químico chamado Kekulé,
ele, estudando sobre essa estrutura do benzeno, ele começou a tentar prever uma estrutura e não conseguiu chegar a uma resposta. Segundo ele mesmo diz em um artigo científico que ele publicou, que é esse senhor simpático que está aqui no selo comemorativo, ele foi dormir e acabou sonhando com uma cobra mordendo o seu próprio rabo. E a partir desse sonho, quando ele acordou e voltou a pensar na estrutura desse benzeno, ele sugeriu que esses carbonos pudessem estar ligados, formando um ciclo fechado com a alternância dessas ligações. Através dessa possibilidade dessa estrutura, ele conseguiu explicar quimicamente, né, através das reações, o comportamento dessa substância. Então, ele costumou dizer que a resposta estava no grande sonho revelador, que foi esse sonho da cobra mordendo o seu próprio rabo. Em relação ao efeito de ressonância, o que é o efeito de ressonância? O benzeno ele pode aparecer para vocês dessa forma ou dessa forma, né? Que a gente tem aqui as ligações alternadas ou com esse círculo no meio. O que é que isso significa? Essas ligações duplas são representadas por ligações π. Eu não sei se vocês lembram lá das aulas anteriores que a gente viu quando tem uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. E o que foi observado nessa molécula do benzeno, nessa molécula aromática? É que esses elétrons da ligação π, né, dessa ligação química, ele se mexia, ele se movimentava, né, ao redor da cadeia. Ou seja, essa ligação dupla ela não ficava paradinha somente no lugar. Se você olhar nesse desenho, ela está desse lado, nesse desenho ela passou para esse e as outras também alternaram de lugar. Com essa movimentação desses elétrons ao redor de toda a cadeia, que se chama efeito de ressonância, que é a movimentação desses elétrons deslocalizados, eles não ficam parados, essa ligação dupla ela não fica parada num único lugar, ela circula todo o anel, né? A melhor representação que eles encontraram para isso foi colocar esse círculo no meio, representando essas ligações duplas que podem viajar todos os carbonos, todos os anéis. Aqui nessa figura também deixei para vocês essa possibilidade de mudança de lugar dessa reação. Ao final da aula, eu vou mostrar uma animação, vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. Tá certo? Agora, quando se trata de nomenclatura de hidrocarbonetos, né, a gente vai aprender como é que a gente pode dar o nome dessas substâncias. Lembrando que essas substâncias elas se apresentam como alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e ciclenos. Para quem já esqueceu o que é, alcano, somente ligação simples, alceno, uma ligação dupla, alcino, uma ligação tripla, alcadieno, duas ligações duplas. Tá certo? Então, aqui está a nomenclatura IUPAC para esses compostos. O que é uma nomenclatura IUPAC? IUPAC é uma organização internacional que organiza como os compostos químicos e suas substâncias vão ser chamados. É uma organização internacional de químicos que existe no nosso mundo. E aí, para os compostos de carbono, para os hidrocarbonetos, a gente tem uma nomenclatura muito simples. Parece muita informação aqui para vocês, mas é uma nomenclatura bastante simples que vocês vão conseguir observar. Essa nomenclatura está associada ao tipo de ligação química, ou seja, se é um alcano, se é um alceno, se é um alcino, se é um alcadieno, e a quantidade de carbonos envolvidos na cadeia principal. Por exemplo, se eu tenho uma cadeia carbônica que só tem um único carbono, o nome dessa cadeia começa com o prefixo met. Se forem 2 carbonos, et. Se for 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. E assim por diante. A partir do 5, vocês começam a perceber que fica parecido com um campeonato de esporte, de futebol. Né? Um time que ganha 5 vezes, como a seleção brasileira numa Copa do Mundo, ele é pentacampeão, é porque ele ganhou 5 vezes. Então, a partir do 5, fica parecido com os títulos de esportes. Então, se eu tenho uma cadeia carbônica com um carbono, eu uso o prefixo met. Se eu tenho 2 carbonos, et, 3, prop, 4, but, 5, pent e assim por diante. A parte do meio da nossa nomenclatura
que a gente chama de infixo, ela vai ser em relação às ligações. Se eu só tenho na minha cadeia somente ligações simples, o infixo, o meio do nome vai ser an. Se eu tenho uma ligação dupla, eu vou ter um infixo em. Se for uma ligação tripla, eu vou ter um infixo in. Se forem duas duplas, de en. Se forem duas triplas, de in. E o sufixo vai ser O para hidrocarbonetos. Se vocês lembrarem dos nomes dos hidrocarbonetos, vocês vão pensar comigo. O nome daquele que só tem ligações simples é alcano. Por que alcano? Porque o infixo é an, somente ligações simples, e é um hidrocarboneto, terminação O. Então, se eu tivesse uma cadeia carbônica com um único carbono e somente ligações simples, o nome dele seria metano. Beleza? Aqui está o exemplozinho. Eu tenho uma cadeia carbônica aqui com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual é o prefixo para 5 carbonos? Está aqui na tabelinha, ó. Pente. Essas ligações que o carbono está fazendo são ligações de que tipo? Todas elas ligações simples. Então, o infixo é an. Como se trata de um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio aqui, o sufixo é O. Então, juntando 5 carbonos, pente, somente ligações simples, an, com o sufixo para hidrocarboneto O, eu tenho que o nome da minha cadeia é pentano. Pente mais an mais O. Deu para entender? Aqui eu tenho um outro exemplo. Eu tenho agora uma cadeia carbônica com 3 carbonos. 1, 2, 3. Lembrando que cada pontinha dessa é um carbono. Se eu tenho 3 carbonos, qual é o prefixo que eu vou utilizar para 3 carbonos? Prop. Eu tenho qual o tipo de ligação? Eu tenho uma ligação dupla. Se eu tenho uma ligação dupla, o infixo é I, é um alceno. E o sufixo O. Então, o nome da minha molécula é propeno. Como eu disse, se vocês lembrarem dos nomes lá de trás, aqui só tem ligações simples, é um alcano. Então, a terminação é sempre em ano, pentano. Aqui eu tenho um alceno, é uma ligação dupla. Então, o nome da molécula é propeno, termina em eno, de alceno. Tá certo? Agora, essas nomenclaturas elas podem sofrer algumas alterações dependendo de como a cadeia carbônica se apresente. Por exemplo, se houver ramificações. Como eu seleciono a cadeia principal, que é uma coisa que eu tenho falado desde a aula passada. Então, a gente vai ver agora. Estão vendo aqui? Eu tenho 2 cadeias carbônicas. Como é que eu sei quem é a cadeia principal? A cadeia principal sempre vai ser aquela cadeia com maior número de carbonos que eu consiga selecionar. Professor, eu não sei como é que eu faço. Vamos lá. Se eu selecionar essa cadeia carbônica, aqui, ó, desse jeito, o que é que eu vou observar? Eu vou observar que desse jeito eu vou contemplar nessa cadeia principal quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teria outro jeito, professor, da gente selecionar essa cadeia? Teria. Se por acaso eu dissesse, não, eu não quero seguir esse caminho, eu quero pegar esses carbonos e subir para esse aqui. Aí, nessa seleção verde que vocês estão vendo, eu teria quantos carbonos? 2, 3, 4. Vai nada. Desliga aí o microfone para não atrapalhar os colegas. A leitura era 2 e por já é 3,5. 1, 2, 3, 4 carbonos. Professor, qual é a cadeia principal? Ao que o senhor selecionou, verde ou a vermelha? A cadeia principal sempre vai ser aquela que contém o maior número de carbonos. Então, qual é a cadeia principal? A vermelha. Professor, e esse carbono que ficou fora da vermelha? Ele vai ser uma ramificação, tá certo? Agora a gente vai aprender como é que a gente consegue numerar essa cadeia principal, tá certo?
como é que a gente consegue numerar essa cadeia principal? Posso pegar esse, eu sei que está arriscado, mas eu acho que dá para perceber. A cadeia principal que eu estou falando para vocês é essa em vermelha que a gente viu que tem a maior quantidade de carbonos. E eu posso numerar essa cadeia de duas formas. Dessa ou dessa. Eu posso começar por esse carbono, chamando esse carbono de 1, ou posso começar por esse carbono, que eu chamo de carbono 1 também aqui. Professor, qual é a numeração correta? Qual é a numeração correta? Começando a numeração vermelha ou a numeração verde? Vê só. Na hora de numerar uma cadeia carbônica, a gente tem que levar em consideração a prioridade. E qual é a prioridade na hora da numeração? O menor número, ele sempre tem que estar perto da função, depois da insaturação e, por último, da ramificação. Função é uma coisa que a gente não viu ainda, então esquece. Nesse caso, a gente vai ter que olhar o número menor, ele tem que ficar perto da insaturação, que é a ligação dupla ou tripla, se houver, e se não houver, perto da ramificação. Vê bem, aqui a gente não tem insaturação, não tem ligação dupla nem tripla, mas a gente tem uma ramificação, que é esse carbono que ficou de fora. Se eu levar em consideração a numeração vermelha, essa ramificação ela vai estar em que carbono? Carbono número 4. Agora, se eu levar em consideração a numeração verde, essa ramificação ela vai estar em que carbono? No carbono 3. Levando em consideração que a ramificação é um índice de prioridade, como eu tenho aqui na tabela, é um índice de prioridade. Qual é a numeração correta? A numeração verde. Por quê, professor? Porque a ramificação na numeração verde está no carbono de menor número, certo? Se eu tivesse seguido a vermelha, a ramificação ia ficar no carbono 4. Como eu segui a verde, que é a correta, ele vai ficar no número menor. Então, sempre a numeração vai deixar a ramificação ou a insaturação no menor número que eu conseguir colocar. Tá certo? Então, como ficaria o nome dessa minha cadeia? Opa, antes disso, eu acho que eu tenho outro exemplo. Aqui eu tenho uma cadeia principal, né, que consegue envolver todos os carbonos, e eu tenho duas possibilidades de numeração, a verde e a azul. Professor, qual é a numeração certa? Eu vou olhar, aqui eu não tenho ramificação, então eu vou olhar o que na minha ordem de prioridade? Insaturação. Vou olhar a ligação dupla, certo? Se por acaso eu seguir a numeração azul, a ligação dupla está em que carbono? No carbono 2. Se eu seguir a numeração verde, a ligação dupla ela vai estar em que carbono? No carbono 4. Lembra, a prioridade é sempre deixar onde eu tenho a menor numeração possível para essas duas condições, insaturação e ramificação. Então, nesse caso, qual é a numeração correta? É a numeração azul. Por quê? Porque a ligação dupla vai ficar no carbono de menor número. Deu para entender? Professor, e depois que a gente fizer essa numeração, como é que a gente nomeia essa cadeia? A gente vai nomear primeiro a ramificação e depois o nome da cadeia principal. Nesse caso, a gente vai olhar para a ramificação. A ramificação está em que carbono? No carbono 3. Então, coloquei aqui, 3. Essa ramificação, ela tem quantos carbonos? 1. Para um carbono, qual é o prefixo? Met. E isso não é cadeia principal, isso é ramificação. Então, a terminação é il. Vai ficar 3-metil. Agora sim, eu vou passar para a nomenclatura da cadeia principal do meu hidrocarboneto. Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? 6. Qual é o prefixo para 6? X. O prefixo é X. Então, se o prefixo é X e a cadeia principal só tem ligações do tipo simples, a terminação é an, no. Então, o nome da minha cadeia é 3-metil hexano. Tá certo, Ada? 3-metil hexano. Aos meninos. Diga. Não esqueça de dar um aviso aos meninos quando você terminar a sua aula. Certo, deixa comigo. Manda alguém desligar o microfone aí, porque assim tá muito ruim.
Pessoal, os alunos, por favor, desliguem os microfones, todos vocês, porque está atrapalhando o pessoal que está estudando. É só ir na telinha e desligar o microfone, tá certo? Pronto, voltando, minha gente. Como eu estava dizendo, o nome dessa cadeia, ela vai ter o nome da ramificação primeiro e depois o nome da cadeia principal, tá certo? Pode parecer um pouquinho trabalhoso, mas a gente fazendo isso várias vezes, a gente acaba ficando muito tranquilo, acaba sendo quase que intuitivo. Agora vamos olhar a segunda cadeia. Como é que eu nomeio essa cadeia? Veja só. O nome dessa cadeia, ela vai aparecer um número. E por que ela vai aparecer um número, professor? Vai aparecer justamente o número daquele carbono que você numerou como menor perto da dupla ligação. Por que eu tenho que colocar esse número? Porque essa dupla ligação, se eu não colocar o número, eu posso entender que ela pode estar aqui, que ela pode estar aqui, que ela pode estar aqui ou aqui. E isso faz com que o composto, a molécula química, ela seja diferente uma da outra, essa posição da ligação. As propriedades químicas mudam. Então, como é que a gente vai fazer? Desliga o microfone. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai olhar para a cadeia principal e vai numerar aonde está a ligação dupla, que também podia ser uma ligação tripla, tá certo? E nesse caso, quantos carbonos eu tenho na minha cadeia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O prefixo para 6 é X. Só tenho ligações simples? Não, professor, eu tenho uma ligação dupla. Aonde está essa ligação dupla? No carbono 2. E qual é a terminação para a ligação dupla em hidrocarboneto? N. Então, o nome da minha molécula vai ser X2N. Beleza? Vamos treinar o cabeção? Bora lá. Primeira questão. Isso aí é para vocês pensarem, tá certo? Quais das moléculas abaixo são consideradas alcanos? Bora lá, tempo. Quem conseguir respondendo, vai dizendo aí. Agora pode ligar o microfone. Pode dizer as cores. Quais das duas, quais das moléculas das 4, são 4, apareceram as outras duas aqui para mim agora, são consideradas alcanos? O azul? O azul é um alcano. Tem mais algum? O vermelho. Isto. O azul e o vermelho. Por quê, professor? Porque o alcano é aquela molécula que tem somente ligações simples. Ligação simples, 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 simples. Simples, 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 simples e simples. Né? O amarelo e o verde não são alcanos. São o quê? Alguém sabe dizer? São alcenos, porque tem uma ligação dupla. Então, a resposta é o vermelho e o azul. Muito bem. Vamos treinar o cabeção de novo? Qual a nomenclatura e o PAC desse hidrocarboneto? Valendo. Pentano e metilbutano. É só uma. Essa aí só é um nome. O nome é dimetilpropano, 3-metilbutano, pentano ou 2-metilbutano. Primeira coisa que a gente tem que fazer é numerar os carbonos. É pentano. É pentano? Será? Alguém concorda ou discorda? Eu acho que é também. Pentano? É. Vamos ver, então, a resposta. O nome dele, na verdade, é 2-metilbutano. Oxente, professor, por quê? Lembra, a cadeia principal é aquela que a gente consegue o maior número de carbono. Então, se eu for selecionar, ela vai ficar isso aqui, que aqui eu consigo pegar 1, 2, 3, 4 carbonos. Por que é que eu não posso juntar isso aqui, professor? Porque se eu, porventura, subisse isso aqui, eu ia perder quantos carbonos? 2. Aqui eu ia ficar com 3 na cadeia principal e ia perder 2. E a cadeia principal sempre tem que ser aquela com maior número de carbonos. Qual é a numeração correta? 1, 2, 3, 4. Por que não de trás para frente? Porque aqui o menor número vai ficar perto da ramificação, que é a ordem de prioridade. Como é que a gente nomeia? 2, que é a ramificação. Quantos carbonos tem nessa ramificação? 1. Qual é o prefixo para 1? Met.
terminação il, e a cadeia principal 1, 2, 3, 4, but, que é 4, só tem ligação simples, ano, 2, metilbutano. Vocês conseguiram entender, minha gente? Sim, Deu para entender mesmo? deu, né? Meu Deus, só tem eu falando. Mais alguém, por favor, se posicionem, digam se vocês entenderam. Lohane falou que entendeu. Certo. Alguém tem alguma dúvida? Até agora não. Até agora não, né? Pronto. Esse material, minha gente, que horas são? Alguém pode me dizer a hora aí, por favor? 3h44. 3h44, pronto. Às 3h30, automaticamente eu programei a atividade para cair lá no Google Classroom. Então, esse material está lá. Tem 4 vídeos que são de suporte, se vocês quiserem dar uma relembrada e uma reestudada. Vai ser reestudada, acho que eu inventei essa palavra. E tem a atividade para vocês fazerem, tá certo? Para relaxar, eu estou deixando aqui uma dica de filme. Esse filme é bem bacana, certo? Chamado O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Eita, nome da Gota Serena, é grande. Mas o filme é bem engraçadinho, é bem interessante, acalenta o coração da gente. É uma dica para relaxar, tá certo? E é desse filme que eu tirei a frase do fim da nossa aula: são tempos difíceis para os sonhadores. Esse filme é muito bom, é um dos meus preferidos, todos os filmes que eu já assisti, tá certo? Eu convido vocês a assistirem e aproveitarem, né? A partir de amanhã, como eu disse, vocês estão de recesso, né? Então, até o dia 1º de junho, nós estamos antecipando o recesso de julho, né? A secretaria antecipou, então vocês vão estar, tanto os professores quanto os alunos, todos de recesso. A partir desse momento, nós não teremos mais atividades, mas aí vocês fiquem à vontade para acessar quantas vezes quiserem, se quiserem revisar, se quiser. E assistam um filme no recesso, que vale a pena, e depois vocês me contam o que vocês acharam, tá certo? Denise não entendeu não, professor. Oi? Denise não entendeu, não. O que foi que ela não entendeu? Qual foi a dúvida, Denise? Diga aí. Espera ela responder agora. Eita, soltaram os cachorros. Só isso é bem lá em Ana Maria. É aqui Só não. cachorro. Não é aqui não, que eu liguei meu microfone agora. O Wilka falou que entendeu, Ana Maria. Entendeu, Ana Maria? Entendi não, mas eu vou ver depois, porque tava com o microfone ligado. Tava muito ruim de entender. Ela disse que não entendeu o assunto. Não entendeu o assunto? Mas tá com a molesta. Vamos lá. Hidrocarbonetos. Não, o senhor não vai, não. Não, de novo não. Não, é rápido. Eu só vou falar a definição. Calma, eu só vou falar a definição. Eu só vou falar a definição e vou falar também a classificação. Só isso, tá certo? Hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Toda molécula que tiver só carbono e hidrogênio é um hidrocarboneto. E ela pode ser um alcano, se ela tiver somente ligações simples, alceno, se tiver uma ligação dupla no meio da cadeia principal, alcino, uma ligação tripla, e alcadieno, 2 ligações duplas. Os ciclanos e os ciclenos são aquelas cadeias que a gente aprendeu que são fechadas. Ciclano, somente ligação simples, cicleno, uma ligação dupla. Ok?